Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá, boa tarde para você que nos escuta em casa. Estamos aqui na UniFM 107.9 para mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro. Hoje com a nossa pró-reitora de pós-graduação e pesquisa, professora Cristina Wayne Nogueira, que vai aqui nos contar sobre esses novos desafios aí na gestão que ela passou a integrar desde o início de 2022, com a mudança aqui da reitoria, de várias estruturas aqui na universidade. Então, professora, seja muito bem-vinda. O espaço agora é seu. Nós vamos conversar aí sobre formação, sobre universidade, claro, mas também sobre a história da tua vida, tuas motivações, teus gostos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes e muito obrigada pelo convite, por me receber aqui na UniFM. Bom, vamos começar então, como eu sempre brinco aqui com os nossos convidados, vamos começar lá da pequena Cristina. Quando que começou a se sentir assim atraída pelos temas da natureza, olhar com um olhar crítico, talvez, para chegar e dizer, é disso que eu quero fazer a minha vida. Então, a minha história de vida é muito relacionada à vida acadêmica e muito relacionada ao UFSM, porque eu sou filha de pais, professores universitários, né? O pai e a mãe são professores aposentados da UFSM, embora não sejam da área, então, das biológicas ou das áreas da natureza, né? Eles são da área de sociais e humanas, mas de qualquer forma a questão da vida acadêmica, a pós-graduação sempre esteve muito presente na nossa casa. Então, assim, do que eu tenho lembrança, eu sempre tive muito mais interesse pelas disciplinas de Química e Biologia. Então, isso justifica bem a minha atuação hoje, que é na área da Bioquímica, que nada mais é do que uma junção dessas duas ciências, né? Então, sempre um interesse muito maior pela química e pela biologia. Eu me interessava muito menos pela física, mas sempre gostei um pouco da matemática. E as ciências biológicas, então, sempre estiveram muito presentes na minha vida. Quando eu fazia o segundo grau, né, na época que eu estudei, a gente fazia segundo grau, nós tínhamos um curso técnico. Eu estudava no Colégio Marista, no Santa Maria. E nesse curso técnico eu tive o primeiro contato com o laboratório. Nós fazíamos curso técnico de análises clínicas, não era exatamente análises clínicas, mas enfim. Eu tive o primeiro contato, então, com todo o material de laboratório, com as pipetas, com as coletas, e aí entendi que esse seria o meu destino, né? Quer dizer, me apaixonei por essa área, então... Foi certeira. Foi certeira, exatamente. Fiz vestibular para farmácia e ingressei na farmácia, acho que muito motivado por isso. E aqui dentro, bom, imagino que já pelo exemplo dos pais, de saber como é que a universidade funcionava, enfim, né, a parte de grupos de pesquisa, estruturas, essa inclinação para a pesquisa também foi sempre presente. Então, eu sempre digo que quem me vê no final da carreira pensa que a minha carreira foi sempre assim, muito passo por passo, de uma forma muito linear. Não foi. Então, quando eu concluí o segundo grau e ingressei na UFSM, eu fiquei grávida e tive uma filha adolescente. Eu adolescente, né? A filha era bebê. E, obviamente, nessa época, né, com o suporte do meu pai e da minha mãe, eu consegui estudar, mas também, já te contando um pouco da minha vida, né, Jéssica, eu nunca tive uma única atividade, eu sempre tive várias atividades. Então estou contando para vocês que eu me identifico. Então, que eu fui mãe enquanto estudante. Sim. E a minha filha era pequena e eu contava assim com o apoio da minha mãe, que estava aposentada. Minha mãe aposentou em setembro de um ano e a minha filha nasce em maio do outro ano. Então a minha mãe pôde me dar muito suporte, era bastante jovem na época, né? Mas mesmo assim, mãe é mãe, né? E eu fui morar fora com a minha filha e com meu marido na época, e a minha filha era minha filha, mas a minha mãe me dava suporte, meu pai e toda a minha família. Então eu não tive tempo
para fazer iniciação científica enquanto eu fazia a graduação. E eu sempre fui uma aluna bastante dedicada, acho que mais dedicada do que grandes inteligências, mas enfim. Então eu me dedicava para estudar e para cuidar da Tiziana nos momentos que eu não estava estudando. Naquela época, a farmácia já era um curso com muitas disciplinas e na época os horários eram muito desencontrados. Hoje, de novo, isso acontece. Nós tivemos um período aí que foi seriado, que ajuda muito, né, para quem tem outras organizações fora do curso. Mas na época era os horários muito desencontrados. Então, às vezes tinha uma aula de manhã, uma aula de tarde, e a minha vida então era assiste a aula, vai para casa, organiza a pequena, traz para a escolinha, volta para o campus. E eu não fiz então iniciação científica. É uma lacuna que eu tive na minha graduação. Hoje é inadmissível, né? Naquela época nós tínhamos muito menos laboratórios de pesquisa, né? Mas logo que eu encerrei a graduação, eu ingresso no mestrado. E aí então começa definitivamente a minha ligação com a pesquisa. Eu penso que na verdade não é que seja uma lacuna, né? Eu me graduei no início dos anos 2000. Não se falava tanto em iniciação científica. Então era muito mais, embora, né, a minha graduação tenha sido em desenho industrial, nós tínhamos o nosso, que nós chamávamos de laboratório de design, né? Era uma coisa que nós fazíamos dentro de uma estrutura muito focada ali na praxis, no cotidiano. A gente tinha que resolver as situações que surgiam do que necessariamente hoje, como existe um foco muito na produção científica de artigos de registro dessas técnicas, né, para que fique de fato, mesmo como uma coisa muito inicial, mas um marco daquilo que está sendo feito, produzido naquele momento, registrado, né, por escrito, e gerando, enfim, um arcabouço para aquela área, né, que é muito importante. Então, claro que se houve depois a aproximação com o mestrado, tá aí a prova de que não era assim tão... Substância já entrou no mestrado, né? Então, como é que foi a tua teu desenvolvimento? A Jéssica está falando em anos 2000, eu estou falando em final de anos 80, né? Então, assim, minha entrada no mestrado é final de 80, início de 90. Então, existiam muito menos grupos de pesquisa na instituição. Os grupos nós não tínhamos grupos em todas as áreas do conhecimento. Eu sempre costumo dizer que também nós não tínhamos cursos de mestrado e doutorado em praticamente todas as áreas como temos hoje, né? Então, era uma realidade diferente, né? Então, quando eu finalizo o curso de farmácia, eu ingresso no mestrado em Ciência e Tecnologia dos Alimentos, porque naquela época também o curso de farmácia era dividido em 3 cursos. Nós fazíamos os 3 anos, que eram os 3 anos básicos, né, da farmácia, saía com título de farmacêutico e podia trabalhar em farmácia. E quem quisesse poderia fazer o que a gente chamava de especialidade, que era análises clínicas, indústria ou tecnologia dos alimentos. Eu fui para tecnologia dos alimentos e já explico assim, porque além de gostar muito da química e da biologia, então a bioquímica tinha assim muito a ver comigo, eu gostava muito e ainda gosto da nutrição. E na época não tinha curso de nutrição na UFSM, então eu achei que a farmácia, a tecnologia dos alimentos ia fechar essa lacuna, né? Isso é. E de fato a bioquímica nada mais é do que entender da onde nós tiramos energia, né? E como é que nós processamos essa energia. E uma das fontes da nossa energia são os alimentos, não resta dúvida. Então, intuitivamente eu fui buscando um caminho que de fato tinha muito a ver com aquilo que eu gostava. Então eu iniciei a minha carreira científica propriamente dito no programa de Ciência e Tecnologia de Alimentos, orientada pelo professor Carlos Eugênio Daut, que na época também era um pesquisador bastante reconhecido na instituição, né? Hoje ele é aposentado. E fiz o mestrado com o professor Daut, que sempre foi um grande incentivador de jovens pesquisadores. E quando eu estava com 1 ano de mestrado, o professor Daut, nós ajudávamos o professor nas disciplinas, né? O professor disse, olha, tem uma vaga para substituto na bioquímica. Eu acho que tu deveria fazer para começar a brincar, para começar a testar. E eu fiz esse concurso.
concurso para despretensiosamente. Nunca imaginando que eu poderia ter qualquer chance. Mas como o professor deu a sugestão, né? Orientador é orientador. E porque também eu já ajudava ele nas aulas de fotossíntese para agronomia, que nada mais é do que a bioquímica mesmo, né? Então eu já tinha muito contato com a bioquímica e o curso de farmácia, a base do curso de farmácia é muito calcada na bioquímica. Então eu fiz o concurso e, para vocês terem ideia, eu nunca mais fui olhar o resultado. Achei que eu tinha ido mais ou menos, total. Eu era jovem, não tinha muita experiência mesmo. E passaram-se 15 dias. E na época, as pessoas tinham um telefone fixo em casa, né? E ao meu sobrenome Nogueira, meu pai e minha mãe moram em Santa Maria, as pessoas encontraram o telefone do meu pai e da minha mãe, as pessoas que eu estou dizendo é chefia do departamento de química, né? E ligaram para minha mãe: olha, sua filha está aprovada num concurso e não aparece, não veio ver o resultado. Então foi assim, dessa forma bastante inusitada, né, que eu inicio a minha carreira na bioquímica e me tornei do quadro efetivo da instituição, professora do quadro efetivo em 1995, e estou aqui muito feliz, e certamente uma das coisas que eu mais gosto de fazer é dar aula. Então são 30 anos. Aquela brincadeirinha que parecia que não ia dar nada, exatamente. É por isso que eu chamei a atenção, assim, que a minha carreira não é assim tão linear. Eu acabei o mestrado, eu fui pro doutorado, terminei o doutorado e eu fui fazer o concurso. Não é assim. Eu entrei no mestrado, junto eu fiz o concurso para substituto, e aí tu poderia ter me perguntado: mas como que acabou o mestrado dando aula? Porque aí eu passei, as pessoas me chamaram. Sabem o que é ser substituto, né? 20 e tantas horas aula, e eu finalizei a dissertação, defendi a dissertação dando aula. E são situações que, quando surgem na nossa vida, eu acho que, se a gente pensar muito, a gente não faz. Exatamente. Né? Então, aproveitar a situação, já que houve essa confluência, né? Por que não? E veja, são coisas que, às vezes, quem nos escuta pode não relacionar, mas não se tinha internet, não, né? As coisas... celular, nem pensar. Então, eu fico pensando hoje num edital, quando acontece isso, chama-se o próximo, enfim, não tem... Ninguém entraria em contato, então as relações eram mais próximas. Exatamente. Né? Era feita uma... se conhecia as pessoas, vou ligar para casa dos pais. Né? Uma coisa, de uma tensão, né? Que hoje em dia não se pensa nisso. E não se tinha também, eu não lembro se tinha outras pessoas aprovadas, possivelmente não tinha tanta procura, não tinha visibilidade. E, bom, para o departamento era mais importante me localizar e me chamar do que ter que fazer o processo novamente. E seguramente, quando se faz um concurso para substituto, né, é porque está precisando de alguém que assuma as aulas. Então, eles tinham pressa que eu assumisse. De fato, eu sou chamada num dia, assino, no outro dia estava dentro da sala dando aula, né? E o concurso para efetivo foi... Então, naquela época também tinha um sistema de que não tinha esse período que tu tens que ficar fora do sistema para voltar a ser substituto. Então eu fui fazendo outros concursos, eu acho que eu fiz uns 5 concursos para substituto. Sempre na vaga de uma outra pessoa que estava doente ou de uma vaga que estava ociosa, e fui até 94, assim. E em 95 abre a vaga para o quadro permanente. Vocês imaginam que eu já tinha estudado de bioquímica e treinado todos esses anos, né? Então, eu fiz o concurso e passei e entrei no quadro de... Claro, e com toda... E já conhecendo que existe uma coisa também que, para quem chega, né, quem está chegando, o próprio ambiente, os colegas, tudo pode ser um pouco aterrorizador. Né? E tu já estava lá dentro, conhece, quer dizer, já te dá uma tranquilidade, né? Já circula, né? Quer dizer, conhece os alunos, então eu imagino que tenha sido um encaminhamento quase natural. Natural. E uma outra questão bem interessante é que, na época também, nós tínhamos muitos concursos, né, para o quadro permanente da instituição, para mestre. Então, pensar, minha área, ciências biológicas, bioquímica, hoje é inadmissível a gente pensar de abrir um concurso com titulação de mestre, né? Hoje se abre para doutor e chove candidato.
Só que na época o número de cursos de doutorado eram muito menores, tanto é que eu vou fazer doutorado na URGS depois que ingresso para o quadro permanente da instituição. Então, a maioria dos colegas também não tinha finalizado o doutorado ainda, os colegas já do departamento. Então, era uma realidade completamente diferente, né? Eu me recordo desses, porque eu também sou filha de professora universitária. Então, meu colega, por sinal. Farmacêutico também. Exato. Então, quando nós, quando começou a se exigir essa qualificação docente, porque foi toda uma construção, né, de que o nível superior tivesse determinada legislação, determinada estrutura dos cursos, as avaliações. Então, realmente passou a se exigir, porque até então a entrada, muitos não tinham sequer o nível de mestrado, né? Exatamente, graduação. Era graduação. E aí foi também minha família, né? Meu pai foi fazer o mestrado e o doutorado na USP, na época, entre 92 e 95, 96. E fomos e ficamos um tempo lá, bem, fizemos assim um momento, quase um retiro, porque a gente foi sabendo que ia voltar. Então eu me lembro com muita alegria desse período. Eu lembro que por mais que eu fosse pequena e tivesse assim saudade, né, às vezes aqui das coisas, eu sabia que tinha o meu quarto aqui em Santa Maria. Então cada vez que a gente vinha de férias eu trocava as bonecas, eu trazia de volta algumas, eu levava outras, eu olhava para elas como se fosse a primeira vez. Eu tinha ficado 6 meses longe daqueles brinquedos, eu ficava numa alegria, parecia que era tudo brinquedo novo, né? Então era uma coisa assim que envolveu a família inteira, porque realmente hoje a gente tem uma universidade aqui super completa, com laboratórios, estruturas, né? Então como é que hoje tu, à frente de uma pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa, enxerga a nossa universidade dentro desse contexto todo, nacional até mundial? Exatamente. Então, Jéssica, eu vivo assim, até o ano passado, eu me sentia muito mais pesquisadora, né? E hoje eu tenho a visão de gestora, embora eu sempre digo que durante toda a minha trajetória de pesquisadora eu contribuí muito com os colegas na pró-reitoria, porque trabalhávamos em diversas comissões, em diversos projetos, e eu tinha assim esse olhar macro, embora hoje, certamente, olhando de dentro, o olhar é um pouquinho diferente. Mas o que nós temos hoje? Nós temos um belo caminho ainda da instituição que passa por isso que tu está contando e pelo que eu estou contando, né? Que no início nós não tínhamos cursos de pós-graduação, podemos dizer assim, tínhamos em pouquíssimas áreas, né? Nós éramos poucos doutores, professores doutores na instituição. Então hoje nós temos praticamente programa de pós-graduação em todas as áreas do conhecimento, em quase todas. Eu, enquanto gestora, a minha opinião é que nós não precisamos expandir de forma assim muito importante as áreas, talvez uma área lá que outra que ainda se tenha alguma lacuna. Nós temos também doutores no quantitativo, um número bastante importante, né? São a minoria aqueles colegas que ainda não têm o seu doutorado. Mas o que eu vejo que muito se fez em termos de expansão da pós-graduação, e acho que o momento agora, né, é um momento de reflexão em que nós temos que entender qual é o nosso tamanho, né? E isso também muito motivado pelos últimos 4 anos, pela redução da procura pela pós-graduação, pelo vácuo do Sistema Nacional de Pós-Graduação, né? Nós não temos, né, uma política nesse momento de pós-graduação nacional, por toda a questão das bolsas que já foi amplamente discutido. Então, nesse momento, não é só a pós-graduação que não é atrativa, a graduação também não é atrativa. Então, os jovens têm outros interesses, talvez necessidade de ter resultados mais rápidos, de ter a sua independência financeira de forma mais rápida. Então, eu acho que é um momento bastante importante. Nós temos feito isso na Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, é refletir o momento, entender que tudo que se fez até aqui foi muito importante, né? Nós construímos uma ideia de pós-graduação nossa, que eu digo é a comunidade, juntamente com os outros gestores que passaram pela Pró-Reitoria. Nós construímos, então, a pós-graduação,
graduação na instituição. Nós somos reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, né? Figuramos nos rankings, numa posição bastante razoável para ser uma instituição de interior, uma instituição jovem, mas o momento agora é de reflexão, é de entender que talvez muitos dos programas possam sofrer fusão, para que nós tenhamos programas mais eficientes. Nós temos um outro problema, uma situação local, que não é só local, mas então tenho que falar da nossa situação, é que é a aposentadoria de muitos pesquisadores. Então, assim, a renovação dos quadros na pós-graduação também é algo que nos preocupa muito, porque também, por outro lado, nós não teremos contratação de pesquisadores que vá dar conta de todo esse pessoal que está aposentando, porque o número de vagas é menor hoje. Então, nós temos uma série de reflexões que precisam ser feitas e nós, enquanto comunidade, né, pesquisadores e os gestores, decidir qual é o rumo da nossa pós-graduação. Nós estamos passando ainda por reestruturações administrativas, né, em todos os âmbitos e fortemente nos cursos de pós-graduação também. Então, tudo isso impacta. Eu costumo dizer que vai ficar bom, mas antes disso vai ficar um pouquinho pior, mas depois vai ficar bem bom. Exatamente. E as pessoas têm que estar preparadas para isso, para que não desmotive, né? Exato. A reestruturação tem causado desconforto, né? Nós mesmos, na Pró-Reitoria, um dos nossos objetivos era a reestruturação administrativa. Nós entramos com o projeto pronto, né? Enquanto projeto de gestão, né? E ao final do ano passado nós reestruturamos. Então nós também, enquanto Pró-Reitoria, estamos nos organizando a essa nova estrutura administrativa, que também vem para responder algumas das questões que nós consideramos problema na pós-graduação e pesquisa, porque a Pró-Reitoria de pós-graduação é pós-graduação e pesquisa. Então, a nossa principal reestruturação administrativa é para ter um olhar também mais cuidadoso para a pesquisa, porque se faz pesquisa fora da pós-graduação. Às vezes é porque o pesquisador ainda não ingressou na pós-graduação, mas se nós não tivermos preparando esse pesquisador, seja ele o aluno de iniciação científica ou o professor recém-contratado, para que ele possa ingressar no futuro na pós-graduação, se não houver esse preparo, nós não vamos ter pessoal para trabalhar na pós-graduação no futuro. Tu diria que essa seria uma marca do tempo que vai permear a tua gestão, de ter esse olhar talvez de um certo acolhimento ou essa abertura? Por que eu te faço essa pergunta? Nessa relação de fusão também de alguns cursos, eu percebo que até alguns anos atrás existia o oposto. Era cada um querendo o seu cercadinho. Exatamente. E agora quase vem se fazer um movimento contrário de união e talvez de perceber o que o outro curso, alguma lacuna que eu tenha, que o outro pode ajudar a sanar. Exatamente. Eu diria que sim. A nossa gestão será marcada o repensar o tamanho da pós-graduação, e assim não precisamos fazer nenhum alarmismo aqui. Obviamente que se detectando que há uma área que precisa ser coberta, não tem problema de trabalharmos para um projeto competitivo nessa área. Mas a tendência é que nós possamos trabalhar mais em fusão, porque nós temos muitos programas sobrepostos que eu digo em área de conhecimento, isso é, a mão de obra. Então, isso é, os alunos que estão vindo para esses programas, eles têm uma formação muito semelhante. E a formação final é muito semelhante também. Então, no momento em que nós temos menos procura, parece bastante lógico nós trabalharmos com programas um pouco mais abrangentes, mais voltados para a sociedade, que enxerguem as demandas da sociedade. Então, o movimento é nesse sentido. Eu te diria assim, um grande objetivo é pensar criticamente a situação da pós-graduação nesse momento e políticas de pesquisa. Do que eu estou falando? Laboratórios mais compartilhados, laboratórios multiusuários, e de novo vem a questão do né?
Ora, os laboratórios, os espaços, os programas não são de ninguém, né? São públicos, então nós precisamos trabalhar mais esses conceitos. E tanto se fala em mais do que interdisciplinaridade, hoje em dia transdisciplinariedade. Então, esse convívio acaba sendo muito enriquecedor para a formação dos próprios estudantes que entram em contato nesses laboratórios, e falo isso porque o nosso PPG Odonto, lá onde eu fiquei durante 14 anos, tem um laboratório que é referência. Por quê? Porque se uniram esforços de física, química, para a produção de biomateriais junto da Odonto. Então, é um aporte para que aquele laboratório, de fato, seja significativo para a formação, inclusive, de outros que possam fazer uso daqueles materiais. Às vezes, materiais e equipamentos caros, que um só não seria possível, né? Um curso só não daria conta nem de adquirir, nem de fazer manutenção, enfim, são coisas. Então, é uma união de esforços que promove resultados para várias turmas, geracional, né? Exatamente. E a CAPES não, o CNPq e o FINEP já estão trabalhando nesse sentido. Eu até diria que nós estamos demorando para reagir. Na verdade, nós temos algumas ações isoladas. Então, a Jéssica fala aqui do Nudema, que é um exemplo, sim, de um laboratório que está sendo construído, que foi entregue, enfim, que adquiriu equipamentos e que vai atender diversos grupos de diversas áreas do conhecimento que convergem num determinado tema, né? E CNPq e FINEP já vem sinalizando isso. Os laboratórios, os espaços têm que ser melhor utilizados. Isso gera economia. Os laboratórios, os espaços têm que ser melhor utilizados, porque também não ficam subutilizados, é dinheiro público, né, que tá colocado aqui. E também, obviamente, a formação dos alunos, que os alunos podem ter um olhar muito maior daquela sua ciência que parece ser tão limitada, né, podemos dizer assim. E até fazendo um paralelo, a gente acaba gerando um ecossistema. Exatamente. Não é? Que com esse não só o conhecimento passa a circular mais, mas as cooperações também reverberam mais, porque elas se ampliam geograficamente. Exatamente. Outras pessoas de outros lugares começam a olhar com interesse para, de repente, um conjunto de equipamentos, de infraestrutura que a UFSM pode fornecer. Exato. Em parcerias que podem fazer, atravessar oceanos. Nós recebemos, às vezes, materiais de parcerias de outras universidades, outras instituições que fazem um grupo de pesquisa, um trabalho similar ao que está sendo feito aqui, mas que podem trocar dados. Então, é um conhecimento que ajuda a aproximar instituições que às vezes estão uma aqui e outra, né, na Europa, enfim. Exatamente, mas que o tema converge. Isso que interessa, né? E daí, dentro disso, eu te faço a pergunta aqui com relação, eu estava dando uma olhada, né, no teu currículo antes da gente vir conversar, e me chamou a atenção os prêmios que tu recebeu em 2017, né, pesquisadora de destaque, e nas ciências biológicas também em 2017. Teve algum fator que te marcou, que foi motivador dessas premiações em 2017? E indo além também, 50 pesquisadoras protagonistas da ciência no Brasil em 2020, quer dizer, um período de pandemia, mas que a gente percebe que a parte das biológicas e da farmácia teve um grande olhar justamente em função disso, né? Como é que foi esse período, essa experiência para ti? Como é que isso refletiu em ti? Então, esses prêmios, e o primeiro prêmio, eu acho que bastante importante assim na minha carreira, foi em 2010 também, o prêmio que é o prêmio Elsevier de citações. Foram prêmios que me pegaram tanto de 2010 quanto de 2017, depois o reconhecimento em 2020, me pegaram muito de surpresa. Que era só uma brincadeira, né? Exatamente. Vejam como é que eu entro nessa história, né? Era só uma brincadeira e olha no que deu. Exato. E também, assim, acho que é importante trazer aqui que eu tenho um perfil muito de baixar a cabeça e trabalhar. É uma característica bem pessoal, assim. Eu baixo a cabeça e trabalho.
Mas não trabalho o sentido de baixar a cabeça não significa que eu estou triste ou deprimida. Eu trabalho feliz, eu sou feliz no que eu faço. E até fazendo um adendo aqui, eu estou muito feliz na gestão também. Era uma grande incógnita para mim. Como que eu vou me sentir ali do outro lado, né? Se eu gosto tanto do laboratório, das aulas, enfim. Estou muito feliz no que eu estou fazendo também. Mas então, os prêmios para mim foram uma questão natural. Quando as pessoas me perguntam o que foi premiado, eu digo que foi um grupo de pessoas que geram conhecimento e que não tem um trabalho em si que é o trabalho premiado, né? É o conjunto da obra, como eu digo. Então, se nós temos premiação por citações ou se eu tenho reconhecimento, né? Eu represento um grupo reconhecido como pesquisadora gaúcha, eu vejo que é a obra, o projeto do grupo de pesquisa, né? Então, talvez o grande inusitado de tudo isso, Jéssica, é ser uma mulher. E nós temos e o mais inusitado de tudo isso é ser uma mulher professora numa universidade de interior. Eu sempre chamo a atenção disso porque é muito diferente ser professora na URGS, na USP, na UFMG, na UFRJ e ser professora na UFSM. E em que aspectos tem esse diferente? Esse diferente é no sentido de que a nossa representatividade em termos políticos, porque uma premiação não é simplesmente mérito, né? Por algum motivo tu tem que estar indicada naquela lista de pessoas, né? Então, e normalmente, primeiro, ser mulher e ser indicada já é uma deferência, né? Porque normalmente quem indica, quem está em posição de indicar são homens. E normalmente homem indica homem. E estar no interior, por isso, pela representatividade, porque nós temos menos alcance, porque nós não estamos ali do lado da mídia, do lado da onde as coisas acontecem, né? Então, desde que eu recebi essa primeira premiação, e vou contar para vocês que o de 2010 chegou um e-mail e eu olhei, isso é vírus. Aí chamei um colega e falei, olha só, acabei de receber um e-mail muito estranho. Ele tinha algum clique aqui. Não é vírus. Então a gente estranha porque a gente não está habituado, né? Aí esse olhar, né? Exato. Algum olhar eu atraí, como assim, né? Como assim? Aqui no interior do Rio Grande do Sul, né? Lógico que quando se vai para a base de dados, ninguém sabe que é interior do Rio Grande do Sul. O primeiro lá em 2010. Mas os outros todos passavam por algum tipo de indicação. Isso já mudou ao longo dos anos, a gente está falando em 2010, hoje é 2023. Mudou um pouco. Um pouco. Mas ainda temos muito o que melhorar nesse sentido. E eu acho que é uma fala bem importante agora tivemos agora semana passada, Semana da Mulher, ainda estamos no mês da mulher, então uma evidência da tua competência é ter, de repente, nem que seja por esses meios, entrou em ranqueamentos, entrou pela parte numérica, mas daí isso para um primeiro olhar, uma primeira pontuação, vamos chamar assim, para que depois teu nome tenha saltado aos olhos e entrado num vislumbre, né, de outras comissões e outros prêmios. Então eu fico imaginando que mais, né, que outras pessoas, outras mulheres que estão também nessa mesma labuta diária e que talvez não estejam sendo olhadas porque exato, porque não estão vizinhando, né? Predatórias. E a gente costuma comentar muito isso, né? As ciências biológicas é uma área do conhecimento que nós somos muitas mulheres, né? 50% das pesquisadoras são mulheres. Minha filha está fazendo curso de biologia, então acho que teremos mais uma aí. Mais uma nessa área, que bom. Mas assim, embora nós sejamos 50%, né, de pesquisadoras mulheres, quando se vai para os estratos mais altos das bolsas de produtividade, ainda ela é masculinizada. Então, existe uma invisibilidade, sim, existe o efeito teto de vidro, sim, e quer dizer que tem
um freio aí. Né? E só algumas conseguem romper. Como? Porque, não sei, é muita luta e muito trabalho. Conversávamos aqui já em outras ocasiões, a própria gestão, quando chega, acaba sendo um fator a mais, porque... Né, tu mesmo me falou antes, como é que eu vou ficar um ano sem dar aula? Eu gosto. Então, parece que não é tão fácil assim abrir mão, né? E assim com outros papéis que a gente tem, tipo a própria maternidade, enfim, parece que é mais difícil romper, não é? E claro que acabam sendo situações que a gente vai levando em paralelo, né? Exato. É uma questão, acho, também bastante feminina. Tenho certeza, não é? Acho. Que é dividir esses vários papéis, né? Todos focados no cuidado, né? Como é que eu vou deixar? Exato. E também essa questão da sobrecarga. Não resta dúvida que, como a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, existe uma sobrecarga, né? Então, fora do ar, nós estávamos conversando e em 2014 eu tinha no meu laboratório de pesquisa 21 alunos e faço um diagnóstico completamente inesperado, né? Não que seja esperado um diagnóstico de câncer, mas um exame de rotina e um diagnóstico de um câncer de mama, enfim, que necessitava cirurgia, que necessitava quimioterapia. E agora, com esses 21 aqui, o que eu faço, né? Tinha sido um momento assim que era pós-doc, era mestrando, era doutorando, era iniciação científica. Eu falei, não tem problema, pessoal. Botei todo mundo numa sala, fiquem bem tranquilos que está acontecendo isso, eu vou fazer cirurgia e eu volto. E assim eu fiz todo o meu tratamento. Aí eu fazia a quimioterapia, naquela semana eu não vinha. As outras semanas eu voltava para o laboratório e quando eu não vinha, eu tinha uma câmera lá, na época 2014, dentro da sala, de uma sala onde a gente tinha reunião, então eles ficavam com a câmera e eu conseguia assistir os seminários e discutir com eles por câmera. Logicamente que as aulas eu me afastei nessa época, até porque era inverno e a chance de eu contrair outras doenças era muito grande em função da imunodeficiência, né, que a quimio causa. Mas consegui contornar e acho que isso foi um dos motivos, né? Mais um dos motivos que me fez superar facilmente o câncer e poder voltar plenamente. Em 5 meses eu estava de volta no laboratório trabalhando. E eu imagino, era praticamente uma torcida organizada. O laboratório. Exatamente. Cada sessão de químio, uma a menos. Todos compartilhavam daquele momento. Que legal, que bonito. Então a gente vai... Porque também é um acolhimento no outro sentido, Exatamente. Né? Então, tu, enquanto docente, tanto dá suporte e acolhe que também, quando é necessário uma contrapartida, também a gente recebe a energia do outro lado. Exatamente. Né? E também tem o compromisso, né? Bem disso que tu estava colocando. Tu tem um compromisso com as pessoas. A primeira coisa que eu pensei, 21, como é que eu vou abandoná-los? Não vou. Assim como não me entreguei, não abandonei minha filha. Não. Óbvio que a minha condição de saúde permitiu. Foi um diagnóstico bastante precoce. Eu tive, né, um tratamento relativamente tranquilo e deu tudo certo. Mas eu também tenho uma outra característica, que eu sou extremamente otimista. Eu sempre acho que vai dar tudo certo. E acredito. Que bom, né? Eu sou crítica, sou extremamente crítica, mas eu sempre acho que a gente consegue resolver as coisas. Então, talvez isso tenha me ajudado também em toda a minha carreira. E isso eu acho que dá uma leveza, né? O de olhar para diante com uma certa tranquilidade. O que eu tenho agora? Isso. Eu vou lidar com o que eu tenho agora. Também a gente, né, não traz para hoje o peso de algo que na nossa cabeça a tendência é tudo ser bem pior. Bem não é? pior, exatamente. Eu falo porque eu tenho transtorno de ansiedade. Então, assim, sempre os cenários nunca são apaziguadores. Né? Chega uma hora, tem momentos que eu mesma tenho que dizer, aqueles combinados, né? E quando eu entro nesse carrinho chamado pensamento, eu sei que ele já vai dar num precipício, eu já sei que ele vai cair lá adiante. Então, não nem entrar, né? Melhor nem entrar. Exato. Vamos trocar de
de pensamento. É assim mesmo. E a gente vai se conhecendo, né? O autoconhecimento é bastante importante. Não pensem também que eu sou assim, todo esse poço de calma, não. Eu também sou analisada. São 20 e tantos anos de terapia, né? E é o autoconhecimento, é o equilíbrio, é o se entender, né? E se colocar no seu espaço. E ser mulher, e ser cientista, e ser pesquisadora, e ser mãe, e ser esposa, e ser gestora requer algum jogo de cintura. Eu vejo que tu gosta de esportes, né? Gosto. Então isso é uma prática mais recente ou tu já tinha desde antes? Tua aproximação com o ciclismo? Isso, não, eu amo esporte e eu sempre fiz alguma modalidade. Então lá, quando eu era jovenzinha na escola, eu fui atleta de voleibol. Junto com o voleibol, a minha mãe decidiu, na época as mães decidiam, né, que nós seríamos duas, eu e minha irmã, bailarinas clássicas. Então eu estudei balé clássico por 19 anos. Aí parei o balé clássico, 18 anos, quando estava no final da gestação da minha filha. Logo depois eu sempre fiz algum tipo de atividade. Então sempre andei de bicicleta, ando de bicicleta como hobby. Mas faço atividade regular, sim. A vida toda. A vida toda, que bom, né? Também porque são momentos de autoconhecimento. Eu percebo quando eu estou fazendo exercício, eu tentando me entender também, entendendo os movimentos. E essa parte biológica, eu acho muito bonita. Eu acabei indo para um outro lado, mas o nosso corpo, a forma como ele se move, como as coisas, quando tu sente a parte sanguínea irrigando uma musculatura, que tu sente que ela está com mais potência, porque agora ela está com toda uma estrutura que o corpo está provendo para ela. O fato da gente comer uma coisa e a gente transforma em energia mecânica, em energia elétrica. Isso é bioquímica. Em energia de calor, quer dizer, térmica, né? Então nós somos uma máquina que um corpo que simplesmente levanta de manhã, abre os olhos, está com o coração batendo e está respirando, isso é o mais mágico. Se não comer, continua respirando e continua batendo. Eu costumo conversar com os meus alunos da graduação que bioquímica é dia a dia. Sim. Depois que você estuda a primeira vez bioquímica, e se for pensar, abrir o olho, sair, pegar o ônibus e não tomar café, isso é uma aula de bioquímica. Está acontecendo uma série de reações metabólicas que te fornecem energia para chegar lá no teu destino. Tem dias que tu vai chegar mais cansada, menos cansada, bom, porque não comeu e tal, mas isso é bioquímica. Bioquímica é vida, bioquímica é dia a dia, e a bioquímica do exercício é belíssima. Eu sou uma grande apaixonada pelo exercício como promoção de saúde. E eu sempre fiz porque gostei. E nos últimos anos é minha meta de vida, porque eu tenho 9 anos esse ano de sobrevida após câncer. E eu sei que muito da minha qualidade de vida depende do exercício físico. Agora, na época da gestão, 6 horas da manhã é o horário que eu malho. Mas olha só. Das 6 às 7, 7h30 já estou de banho tomado e já estou pronta para trabalhar, e o meu dia é sempre maravilhoso, porque inicia assim. Já começa assim. E imagina, acho que a gente, quando fala assim, autoconhecimento, normalmente vai para o lado da meditação ou da própria terapia, que são questões assim, mais mentais, de tentar se entender enquanto ser humano, os grandes dilemas, né, do ser humano. Mas quando a gente para pensar na questão bioquímica, é também um contraponto a isso da gente não querer, não deixar ignorar essa parte que é fisiológica, que é, vamos chamar assim, animal, né? E também saber dar o devido valor a ela, no sentido de olhar o nosso corpo e dizer, poxa vida, mas eu tô cansada, né? Ouve teu corpo, né? Ouve teu corpo, respeita a natureza. Exatamente. Eu sempre procuro, na medida do que eu posso, ouvir meu corpo. Às vezes ele grita e eu me faço que não estou ouvindo, mas enfim, eu sempre procuro ouvir. E é lógico que o pós-câncer me ensinou muito sobre mim. Muito sobre o meu limite, que parecia que não existia, né? Eu sou uma workaholic. E nós temos questões alimentares muito importantes do nosso tempo também, tu que tem atração pelo tema nutrição também.
Eu conversava com um conhecido, ele disse que a nova, né, uma coisa que nós temos que nos observar no dia a dia é as questões com relação a glúten, glutamatos e aditivos que vão marcar agora a próxima geração como um sinal de saúde muito importante. Então, que também vai acabar sendo feita essa retomada. Tanto se diversifica com aditivos e químicos que a tendência, ele acredita que levará algum tempo. Eu acho que a gente até já está vendo movimentos nesse sentido de uma busca de algo mais natural, mais orgânico, porque é um problema que vai ser endêmico de uma geração. E daí as pessoas precisam também se observar e ver, porque mexer na alimentação é uma coisa bastante difícil, né? As pessoas já estão acomodadas com paladares e tal, e às vezes com uma certa maturidade precisam olhar. Todos esses aditivos te dão sensação de prazer, são mais saborosos, né? E é toda uma geração que se criou no consumo desses alimentos. Então é uma retomada mesmo. Mas eu costumo não ser radical assim, Jéssica. Eu nunca acho que a gente não pode. Eu acho que tem que ter equilíbrio. Não pode sempre, porque não pode comer mal sempre. Não pode não fazer exercício nunca. Então eu acho que é sempre uma questão de equilíbrio. A vida é equilíbrio. Que bom que a gente consiga. Eu luto para manter o meu equilíbrio. Mas é por isso que ele é o equilíbrio, né? Exato. Agora desequilibra e a gente torna a reequilibrar. Exatamente. Se ele ficasse estático, aí a gente não tinha que equilibrar nada. Exatamente. Professora, a gente está chegando aqui nos minutinhos finais. E eu acho que é legal falar um pouquinho do Prêmio Tese, que a gente está pensando aqui para as pós-graduações, que é uma parceria da PRPGP com a editora, que é uma coisa que vem também a qualificar os trabalhos e reconhecer, né, os trabalhos que vêm sendo feitos. Então, como é que está sendo os pensamentos, né, para implementar? Eu acredito que nesse ano vamos conseguir. Vai, sim, certamente. Então, essa é uma parceria construída, né, com a editora, na pessoa do Enéas, um grande amigo, uma pessoa muito competente. E quando nós ingressamos então na pró-reitoria, nós temos ainda esse objetivo, que é valorizar e aumentar a autoestima das pessoas que trabalham com pós-graduação, seja os orientadores, os técnicos administrativos e os alunos. Então nós, enquanto um grupo de trabalho, começamos a pensar em fazer um documento, fazer um edital, enfim, acabou sendo uma resolução em que se estabelecesse um prêmio tese. E a ideia do prêmio tese é exatamente isso, é valorizar os trabalhos de conclusão que são feitos na instituição. Já existe o prêmio tese, o CAPES de tese, né? Então os programas já têm esse hábito de, numa determinada época, escolher o trabalho que será indicado para o prêmio CAPES. O que nós pensamos então? Fazer um movimento interno em que os programas indicassem os seus melhores trabalhos por ano, que haja depois uma concorrência, né, a nível de cada uma das unidades de ensino, por grande tema, né, que são os temas que a editora trabalha, e a partir disso nós termos então uma divulgação primeiro das teses que foram as escolhidas nos programas, depois nas unidades, né, ou nas áreas do conhecimento, e depois uma grande divulgação para a tese premiada. Nesse trabalho, então, de discussão sobre o prêmio, sobre o reconhecimento, nós também, numa parceria com a editora, revimos todos os prêmios de destaque que são entregues na JAI, né? O ensino, o pesquisa, o extensão. E a nossa proposta foi também criar o prêmio Inovação. Então, agora, para esse ano, nós teremos as quatro premiações. Toda mais recente pró-reitoria nova. Exato, a pró-reitoria nova, a Pró-Inova. E eles têm agora, para esse ano, um troféu. E o troféu tem algumas características de cada uma das áreas, né? Ensino, extensão, pesquisa e inovação. Mas eles têm vamos dizer assim, um layout semelhante, então tem uma referência, tem algo em comum. E esse prêmio tanto o prêmio destaque quanto o prêmio tese deveria já ter acontecido ano passado, mas em função da questão eleitoral
e da legislação eleitoral que não permitia que se fizesse resoluções com prêmios no período eleitoral, ela ficou para esse ano. Devemos lançar o edital rapidamente, porque é um trabalho que vai acontecer durante todo o ano, e o grande ápice é a entrega do Prêmio Tese na JAI e depois o lançamento da tese premiada na Feira do Livro de Santa Maria. Sim, então já vamos também fazer mais um movimento de divulgação científica, né, através da adequação da tese vencedora para um formato de livro, né, para ser lançado na Feira do Livro. Então temos aí agora provavelmente esses movimentos mais intensos no segundo semestre de 2023, porque agora, né, já mês que vem, em abril, temos a Feira do Livro desse ano. Então, na de 2024, podemos aguardar aí a ideia é que nós tivéssemos já para esse ano. Exato. Mas como com a questão eleitoral não foi possível, para o próximo ano teremos. Nós já teremos todo o movimento na instituição durante todo o ano. Professora, mais alguma coisa que eu não tenha perguntado, que tu gostaria de comentar? Agora o espaço é teu, fica bem à vontade. A gente vai se despedindo da nossa audiência e não sei se você quer deixar alguma mensagem, alguma coisa, já que a gente falou aí uns temas importantes, liberdade, equilíbrio, enfim, fica à vontade. Acho que a nossa conversa foi uma mistura, né, de conversas e de temas, mas enfim, e acho que é bastante importante isso, porque não existe, né, quer dizer, nós não somos um único tema, né? Então nós somos diversos temas. Acabei de dizer, tem a Cristina pesquisadora, a Cristina mãe, a Cristina professora, a Cristina gestora. Então, assim, dizer para as meninas que estão nos ouvindo aí que sigam seus caminhos, que tenham bastante perseverança, mas que não abandonem seus sonhos. Então, nós se acolham, né? Já que a gente falou em acolhimento, nós já conquistamos muito ao longo dos anos enquanto espaço para as mulheres, né? Mas ainda temos muito o que conquistar, e seja qual for o sonho, né? Professora, pesquisadora, empresária, gestora, que busquem seus sonhos, que se juntem. Nós temos muito esse hábito, né? É preciso juntar forças, né? Acho que nós juntas somos muito mais fortes. E não abandonem seus sonhos. Acho que é isso. Muito bem, professora, muito obrigada pela sua participação. Jéssica. Professora Cristina Nogueira, à frente aqui da nossa Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Um grande abraço para você que nos escuta aí do outro lado, e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.